Então, gente, boa noite novamente. Nós vamos hoje continuar com a nossa aula do semi-extensivo, que apesar de estar todo mundo isolado, todo mundo parado, o conhecimento não para e a gente precisa estar pronto, né? Então, saindo desse isolamento, quem tiver melhor preparação já está à frente dos demais. Então, gente, nós queremos que você participe da aula hoje. Pode mandar pergunta, a gente vai responder. Também, se tiver algum probleminha que a imagem não esteja aparecendo bem, esteja travando muito, dá uma avisada que a gente tenta consertar um pouco. Né? Aí nós estamos tentando aí ver se deixamos um pouquinho melhor a imagem para aqui nos dias, né? Mas vocês estão perguntando, vão dando retorno de como é que está. E sempre, gente, vamos resolvendo o exercício da apostila, vamos resolvendo. No poliedro tem a resolução, vocês têm acesso a isso, mas se tiver alguma dúvida muito mais séria, manda um recado aí para o Alexandre, ok? E a gente, de repente, agenda um dia aí que não tem ninguém dando aula, a gente vem e faz correção dos exercícios que vocês precisarem, a gente ajuda vocês a resolverem. Então, hoje, nós temos aqui a aula 7, assim como a aula 6, essa aula 7, ela é bastante extensa. E a gente usa 2 semanas para resolver essa aula 7. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar hoje e na sexta-feira. Aí fica, né, como se fossem 2 semanas. Dali para frente, até a aula 12, mais ou menos, vai continuar sendo daí uma semana só, então, um período só a gente resolve o problema. Mas essas 2 aulas são realmente extensas e são importantes. Então, a gente quebrou em 2. Metade hoje até a associação de gerador e a outra metade na sexta-feira, para o estudo dos receptores e leis de Kirchhoff. Então, vamos lá, gente. Gerador de eletricidade. Só para você relembrar de algumas coisas, na aula passada nós vimos a questão das leis de Ohm. Nunca esqueça, tá certo? Nunca esqueça. Leis de Ohm. Isso aí a pessoa, para sair na rua, tinha que ser obrigada a saber leis de Ohm. Tá? Não podia estar andando na rua nem sem máscara, né? Nem sem as leis de Ohm. São 2 coisas fundamentais. Então, a primeira lei de Ohm, lembre sempre, U igual a RI. Nós vamos precisar hoje, tá? A segunda lei de Ohm, resistência é Rho vezes L sobre I. Isso para nos dar uma ideia do que a resistência depende. Mas é muito importante isso aqui, gente, as 2 leis de Ohm. Então, agora vamos pensar o que é um gerador. Gerador de eletricidade, lógico. Um gerador é um dispositivo que pega uma outra forma de energia. Pode ser energia mecânica pode ser aquela energia de rotação de uma roda, por causa da água que cai nessa roda, pode ser assim. Então, numa hidrelétrica, é assim que funciona o gerador. Pode ser essa mesma roda, né, ser movida pela água, ser movida pelo vapor d'água, proveniente da queima de carvão. Carvão aquece a água, transforma em vapor, aumenta a pressão. Esse vapor a alta pressão passa por uma turbina, põe para girar essa roda e você tem energia elétrica. Pode ser que essa fervura da água seja obtida através da queima de combustível nuclear. Então, reação nuclear, de repente, uma usina nuclear. Você vai ter lá, vai aquecer a água se transforma em vapor, esse vapor, a pressão passa por uma roda, gira dentro de um campo magnético, um monte de fio enrolado, e você vai ter a energia elétrica, transformando a energia cinética em energia elétrica. Então, tem várias transformações ocorrendo aí. Mas também tem outros tipos de geradores. Um gerador que a gente não vai estudar aqui nesse momento é a placa fotovoltaica. Ela pega diretamente a energia luminosa, radiante do sol, e transforma em energia elétrica. Também é um tipo de gerador. Se você lembrar daquele dínamo que você põe no pneu da bicicleta para acender um farolete, aquilo também é um gerador. Também é um gerador. Aquele tipo de gerador é o que a gente está estudando aqui.
No alternador do carro, também é um gerador. Então, o gerador de eletricidade, apesar da gente, às vezes, pensar que eu não tenho nenhum gerador em casa, na verdade, a gente usa, e usa até com relativa frequência, né, tá certo? Sem geradores, não teria energia elétrica aqui, não teria energia elétrica em lugar nenhum. Então, é muito importante isso, já, tá? Então, você saber, mas quais tipos de gerador, em particular, nós estaremos estudando? Pode ser aquele da roda d'água lá da usina, pode ser aquele da turbina, então lá na usina hidrelétrica também tem uma turbina, pode ser turbina da usina nuclear, pode ser da usina termoelétrica, pode ser energia eólica dos ventos, então, também você tem a mesma ideia. Veja que em todos esses o que é comum é o seguinte, tem um tipo de energia que é transformada em cinética numa turbina, e essa energia cinética é transformada em elétrica. Então, é uma transformação de energia. É esse tipo de gerador que a gente vai estudar agora. Então, nesse momento, a placa fotovoltaica fica de fora, tá certo? Fica de fora. Mas, então, vamos lá. Qual é o símbolo do gerador no circuito? O símbolo do gerador, ele é assim. Duas plaquinhas, duas barras paralelas, uma maior, outra menor. A maior das placas, a gente vai dizer que é o polo positivo, a menor é o polo negativo, e esse gerador, ele é feito com fios, tá? Com fios. Mas uma usina hidrelétrica é feita com água, é isso. A água está lá no reservatório, a água cai, pela força gravitacional vai adquirindo velocidade, passa lá por dentro de uma turbina, que pode entender como uma roda d'água, põe isso para girar, e isso tem um monte de fio enrolado, tá certo? Um monte de fio, formando muitas e muitas espiras, e isso gira dentro de um campo magnético. Então, tem sim, esses fios formam uma resistência, que a gente chama de resistência interna. E a velocidade com que a água cai, que você também já deve ter visto, que para fazer uma usina hidrelétrica, procura-se, além de um local que tenha capacidade grande em volume de água, um rio caudaloso, ou capacidade de se fazer um lago, um reservatório muito grande, procura-se também que dê uma altura razoável. Por que precisa dessa altura? Para a água chegar com uma velocidade grande lá embaixo. De nada adianta querer fazer uma usina hidrelétrica, que nem Itaipu, por exemplo, com uma queda d'água de 10 centímetros. Tá? Se não vai ter uma velocidade grande. A gente vai estudar na lei de Faraday que essa velocidade também é importante. Então, a gente tem detalhes de construção que vão me dizer que força eu consigo aplicar nos elétrons. Que força eu aplico? Então, essa força, basicamente, a gente vai chamar de força eletromotriz. É a força que, em princípio, move as cargas. Mas você vai ver que nem a unidade é Newton, a unidade é outra. Mas a gente vai chamar de força eletromotriz. Força eletromotriz do gerador. Vai depender de detalhes de como ele é construído. Esses detalhes dirão essa força aqui. Um gerador, então, ele vai ter uma força eletromotriz, simbolizado pela letra grega epsilon, que às vezes a gente escreve E, mas a letra grega é epsilon. Definição desse epsilon, quem é? Agora a definição formal. Ali a gente disse que é como se fosse uma força que empurra os elétrons. E no eletromagnetismo você vai ver que é isso mesmo. Vai ver que é exatamente isso. Só que a definição formal dessa força eletromotriz é assim. É a energia total que o gerador é capaz de transferir para uma carga e a carga transportada. Pense, a queda d'água, a água está caindo de uma altura, vai mover uma roda d'água lá embaixo, né, tá certo? Então, se aqui você pensar que você tem um reservatório de água, aqui da usina, então a água estaria para cá, que assim estaria a água. Essa água corre por dentro de tubulações aqui e desce uma distância, às vezes, de mais de 100 metros. Muito mais de 100 metros, às vezes. Uma distância bem grande. E põe para girar uma roda aqui embaixo. Veja que é natural a gente supor que quanto mais alto, quanto maior for a altura
que essa água cai, mais rápido essa roda aqui vai girar. Então, quanto mais rápido ela girar, também a gente vai ver, maior vai ser essa força eletromotriz. Então, e quando a água chega aqui, ela tem uma energia cinética. Essa energia cinética vai ser transferida, vai ser transformada em energia elétrica. Quanto é o total que é conseguido transformar por unidade de carga, a gente chama de força eletromotriz. Então, a energia total que o gerador transfere para uma carga, quando ela é transportada do polo negativo para o positivo. E vamos convencionar que é a carga positiva que se move. Por quê? Já vimos lá pela ideia de Benjamin Franklin, que a carga, o movimento, a corrente elétrica, é o movimento de cargas positivas, externamente do polo positivo para o polo negativo. Muito embora nós saibamos que é exatamente ao contrário. São cargas negativas se movendo do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons vão se mover em sentido oposto. A gente costuma dizer que é só uma questão de referencial. Você dizer que tem cargas negativas aqui se movendo em sentido anti-horário seria a mesma coisa que imaginar que tem cargas positivas se movendo em sentido horário. Então, nós não usamos esse movimento de elétrons aqui, nesse momento. Simplesmente imaginamos que uma carga positiva chega aqui, e o que o gerador faz? Transporta ela para esse polo positivo. Sozinha ela se move através do circuito externo e vem parar aqui. O gerador joga ela de novo para cá, ela vem ela aqui. Aí a carga fica se movendo, o que acontece? Isso forma uma corrente elétrica. Para que uma carga seja transportada para cá, todas tiveram que se mover. Por isso que a gente chama de corrente elétrica. Então, qual é o sentido que a gente vai usar? Movimento de elétrons? Não. Movimento de cargas positivas. Dentro do gerador, essas cargas positivas estariam se movendo do negativo para o positivo. Se você quisesse fazer como tem lá na apostila, imaginar as linhas de campo elétrico aqui entre essas duas placas, você veria que a carga positiva iria se mover contra as linhas de campo aqui dentro. Contra. Ora, se vai contra, tem que ter uma força. Essa força que precisa dessa água aqui. Essa força precisa dessa água aqui, para poder mover essas cargas. Se você quiser fazer um teste, mas só se você quiser fazer. Eu aconselho a fazer sempre esse teste, tá? Se você tiver uma bicicleta que tem farolete, e tiver a possibilidade de levar essa bicicleta numa ladeira, não uma ladeira muito forte, ou se em casa tem uma calçada, às vezes, que tem um certo declive, e você deixar essa bicicleta descer, simplesmente ela descer, pela ação da força gravitacional. Ela vai descer, deixa o farolete desligado, e vê até onde você consegue ir com ela, usando o termo só com embalo, tá? Então, onde é que você vai? Só com embalo. Onde é que você vai? Daí depois você liga o farolete, e desce, faz a mesma coisa. Vê até onde é que você vai. Você vai parar um pouquinho antes quando tiver com o farolete ligado. Por quê? Porque aquele movimento lá no pneu, uma parte dele vai ser usada para mover essas cargas aqui. Vai ter uma força aplicada. Então, a bicicleta vai parar um pouquinho antes, tá já? Mas se você puder fazer esse teste, não vai pegar aí uma ladeira do tamanho do mundo, tá certo? Não vai pegar uma ladeira grande, aí a bicicleta sem freio, né? E você vai sofrer um acidente. Não faça isso. Faça numa ladeira, assim, bem tranquilo, tudo sob controle, tá? Então, olha só. É uma ideia. Mas então a força eletromotriz é essa energia pela carga. Bom, mas então, em que unidade eu meço força eletromotriz? Unidade de força eletromotriz, energia em joule, carga em coulomb, joule por coulomb. Joule por coulomb, a gente já sabe, é volt. Então, quando você compra um gerador, o pessoal pergunta de quantos volts? Ah, para pôr na bicicleta de 6 volts, de 24 volts, de 12 volts.
Você não fala, eu quero um gerador de 10 newtons. Não. Tá? Mas é força. Sim, é força. Força eletromotriz, medida em volt. Medida em volt. Tá? Aí, colocando aqui um esquema de um gerador com sua resistência interna. De onde vem essa resistência interna? Dos fios que formam o gerador. Quanto maior o comprimento do fio, menor a área da seção transversal, maior é a resistência. Então, tem fios formando esse gerador, vai ter uma resistência. E uma resistência externa, que pode ser uma lâmpada aqui, pode ser qualquer coisa, qualquer aparelho elétrico, que vai funcionar graças a esse gerador. O que o gerador vai fazer? Vai forçar um movimento de cargas elétricas. E nós estamos dizendo que o gerador força que esse movimento seja nesse sentido aqui. A intensidade de corrente seja nesse sentido. Que aqui externamente vai do polo positivo para o polo negativo. Externamente ela faz isso aqui, a corrente. Mas se o gerador, quando o caminho está fechado, se tivesse uma chave aqui aberta, não ia ter corrente. Mas ia ter tensão do mesmo jeito. Tá? Agora pensa isso aqui. Está assim, está desse jeito, dessa forma aqui. O que vai acontecer? Se está havendo movimentação de cargas, se está havendo uma corrente elétrica, é porque existe uma tensão elétrica. O gerador vai produzir uma tensão elétrica nos seus terminais. Essa é a finalidade verdadeira do gerador. A gente começa dizendo que ele transforma uma outra forma de energia em elétrica, e agora a gente diz o seguinte: o gerador cria uma tensão, mas não é só criar a tensão, ele tem que manter essa tensão. O farolete da bicicleta fica com o mesmo brilho enquanto você mantém a velocidade da bicicleta constante. Se colocar ela mais rápido, ele brilha mais. Se fizer ela mais devagar, ele brilha menos. Então, manter a velocidade da bicicleta constante, ele vai brilhar igualzinho. Ou seja, o gerador está mantendo a tensão elétrica entre seus terminais. Mas entre os terminais, você lembra da aula passada que quando não tem resistência alguma nos fios, se não tem resistência nos fios, é como se esses dois pontos estivessem juntos. Então, essa tensão U que o gerador produziu, ela também está aqui, produzindo a movimentação das cargas elétricas. Mas qual é a diferença então, entre os dois? É que o gerador cria essa tensão. O resistor, o receptor, consome essa tensão. Vai consumir essa tensão. Então, o que nós vamos fazer agora? Nosso objetivo é achar a equação do gerador. Para isso, vamos pensar no seguinte. Existe uma potência total no gerador. Uma potência total. Quem é essa potência total? Bom, nós sabemos que potência, seja ela qual for, é sempre energia dividida pelo tempo. Podia ser trabalho sobre tempo, mas energia sobre tempo. E se você pegar nessa expressão aqui e isolar o valor da energia, o que acontece? Fazendo multiplicação cruzada, a energia total é a força eletromotriz vezes a carga. Então, eu posso substituir aqui. A potência total vai ser força eletromotriz vezes carga dividido pelo tempo. Se nós estivéssemos na sala de aula, você pode responder ali pelo chat, tá? Quem acertasse isso aqui ia ganhar um parabéns, tá? Então, como eu não vou estar vendo quem está acertando, quem acertar já de antemão já está entregue o parabéns, tá bom? Então, o que é carga sobre tempo? Valendo um parabéns, tá certo? Tá? Que já foi entregue, tá? O que é carga sobre tempo? Carga sobre tempo é intensidade de corrente. Então, se você sabia disso, nós ganhamos um dia hoje, tá? Então, potência total
é a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Isso me dá a potência total do gerador. Quanto é que ele é capaz de entregar de energia para cada carguinha que chega aqui e transportá-la até aqui, para ela sozinha se mover para cá. Então, isso aqui é a potência total do gerador. Potência total do gerador. Agora, o que é útil nesse gerador aqui? Útil é ele pôr esse equipamento aqui para funcionar. Se for uma lâmpada, fazer a lâmpada brilhar. Se for a resistência do chuveiro, aquecer a água. Se for a televisão, fazer a televisão emitir luz, emitir som. Se é o carregador do celular, transferir carga para a bateria do celular. Então, seja o que for que tem aqui. E podia ser um circuitão bem complexo aqui. Você teria uma resistência equivalente aqui no lugar certo. Mas é por esse aparelho que está aqui, um conjunto de aparelhos para funcionar. Que tensão eles têm nos terminais? A mesma U. Então, você já vai lembrar disso? Que a potência agora pode ser, então, I vezes U. Eu sei que tem uma corrente I e uma tensão U. Então, a potência útil é I vezes U. Isso me dá a potência útil. Que, se você lembrar, também podia ser. Podia ser, a gente não vai usar. O que nós vamos usar é esse que está em laranja. Mas eu podia dizer que a potência útil também seria RI ao quadrado. Também poderia dizer que ela era U ao quadrado sobre R. Qualquer uma delas. Mas nós vamos usar essa daqui, tá bom? Mas podia ser qualquer uma das três. Potência dissipada, onde é que está? Está aqui. Por quê? O gerador tem uma resistência. Passou corrente por ele, então ele esquenta. Ele vai aquecer. Essa energia é uma energia dissipada. Num gerador real, isso sempre existe. Ali na apostila é mencionado, porque o pessoal fala, no gerador ideal não teria resistência. Né? Bem, teoricamente você pode até pensar que não tenha resistência, mas, como ele na realidade tem que ser feito por fios, vai ter resistência. E nessa resistência vai dissipar uma potência. Potência dissipada na resistência. Pode ser assim. Resistência vezes intensidade de corrente ao quadrado. Essa aqui é a expressão da potência. Essa mesma daqui, só usando R minúsculo, faz uma resistência. Então, está tudo certinho, tá? 3 expressões de potência aqui. Também você poderia chegar, mas então, eu não posso usar uma outra aqui, U vezes I. Tem gente que usa, mas ele usa um U minúsculo para dizer que desse U grande aqui, para passar pela resistência, gasta uma parte, né? Um U pequeno. Gasta isso, não tem nenhum problema nenhum, também dá para fazer. E não daria para fazer, então, esse U pequeno dividido pela resistência? Claro que não. Então, também. Mas essas que estão em laranja são as que a gente vai utilizar. Bom? Agora, como é que eu chego na equação do gerador? Como é que eu chego na equação do gerador? Uma ideia bem tranquila, que todo mundo sabe, tá certo? Que o cara nasce sabendo. Isso o cara nasce sabendo. É o princípio da conservação da energia. A energia não pode nem ser criada, nem destruída. Somente transformada. Então, se aquela queda d'água, se aquele movimento da roda da bicicleta transfere um total de energia sobre a carga, essa energia total que o gerador transfere sobre a carga tem 2 partes. Uma parte vai ser usada aqui fora, que vai ser a energia útil. Nesse resistor aqui a gente tem energia útil. O gerador fornece uma energia total e aproveita, então, uma parte, tá certo? Uma parte ele aproveita. Então, aqui na força eletromotriz, a gente tem uma energia total transferida para a carga e uma parte da energia dissipada aqui nessa resistência. O total, você não pode querer pensar assim, puxa, no movimento da bicicleta, na roda, ela tem 100 joules de energia a cada segundo.
Eu não posso pensar que a dissipada seja 80 e a aproveitada seja 100, que daí dá 180 no total. Não posso. Estou criando energia do nada. Inclusive, eu nem posso pensar que dói 100, porque a bicicleta, quando ela está se movendo, você gasta uma parcela da energia, às vezes em barulho, né? Barulho, tá? Isso é energia dissipada também. Então, a gente não pensa muito em todas as variáveis. Só pensamos que existe uma energia total transferida para a carga, uma parcelinha que é dissipada, uma parte que é útil. O princípio da conservação da energia garante para a gente que essa energia total é a energia útil mais a energia dissipada. Isso é garantido, tá certo? Isso é garantido. E se eu divido pelo tempo, olha que coisa bacana que acontece. Fica energia total pelo tempo, energia útil pelo tempo e energia dissipada pelo tempo. Mais energia sobre tempo é potência. Então, potência total do gerador é a potência útil do gerador mais a potência dissipada. E aí você vai trocar. E vezes I. Potência total. Potência útil. I vezes U. Potência dissipada. EVI ao quadrado. Todo mundo tem I. Então, você simplifica os valores de I. Aqui, aqui, e um deles. O que restou? E igual a U mais RI. Não é assim que a gente apresenta a equação do gerador. A gente apresenta a equação do gerador isolando U, que é o objetivo dele. Criar e manter uma diferença de potencial. Então, se eu isolar a tensão que ele produz, fica a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Essa aqui é a equação do gerador. Nessa equação, E, não é epsilon, não? Epsilon e R são constantes. Esse epsilon depende de como o gerador é feito, e esse R depende de quantos metros de fio, a espessura do fio você está usando, quantas conexões tem, se dá uma resistência interna. O U e o I são as variáveis. Então, aqui eu tenho uma função. U em função de I. E agora nós pedimos socorro lá para a matemática, tá certo? Porque esse U em função de I, ele é uma função de primeiro grau. É uma função de primeiro grau. Então, você tem ali U como função de I. É do primeiro grau. Se é do primeiro grau, seu gráfico é uma linha. Pode pensar em voz alta, falar, pode gritar em casa, Natana. É uma linha reta, Natana. É uma linha reta. Então, o gráfico é uma reta. Só que com um detalhe interessante. O coeficiente do I é negativo. Então, você já sabe que essa reta é uma reta que a gente diz que ela é decrescente. É uma reta decrescente. Então, aqui assim, certo? É uma reta decrescente, onde você coloca a tensão em volt no eixo vertical e a intensidade de corrente em ampere no eixo horizontal. E quando você constrói esse gráfico, você pode fazer duas continhas assim, bem simplesinhas, tá? Se I for zero, I igual a zero, significa que não tem corrente. Um jeito que tem de não ter corrente é o circuito estar aberto, viu? Colocar uma chave e abrir essa chave. Não tem corrente. Para ter corrente, o caminho tem que ser fechado. Põe essa chave em qualquer lugar que não tem corrente. Então, se o I for zero, o que vai acontecer? A equação do gerador é essa aqui. U é igual a E menos RI. Então, U é igual a E menos R de zero. R de zero é zero. Então, U fica sendo igual a E. Então, quando o I for zero, aqui, no eixo horizontal é zero, o valor de U é o E. Ótimo, está aqui, não? O valor de U é o E. E se acontecer de U ser zero,
O ser zero, gente, é uma situação em que você coloca em curto-circuito os terminais do gerador. Então, o que eu faria aqui para fazer o ser zero? Pegaria um fio, tá certo? Pegaria um fio, e esse fio eu ligaria aqui nos terminais do gerador. Ligaria assim. Equivale a você fazer uma coisa mais suave, agora a gente vai fazer uma coisa mais tranquila. Pegar uma pilha, pega uma pilha, polo positivo e polo negativo da pilha, um fio de cobre e liga os dois terminais. Isso é curto-circuito. Você não tem essa resistência aqui. Essa resistência aqui fora é zero. Se a resistência é zero, você lembra da primeira lei de Ohm, que U é igual a RI? Se o R é zero, U também é zero. Então, aqui eu estou fazendo que a tensão seja zero entre esse ponto do fio e esse ponto do fio. Ora, isso faz com que a corrente seja grande. Na verdade, seja a maior corrente que pode passar por essa pilha. Porque essa pilha aqui dentro tem uma resistência interna. Então, eu vou ter a maior corrente possível aqui. Isso, então, eu posso calcular qual é essa maior corrente? Pela equação do gerador de novo. Agora, estou dizendo que o U é zero. Fica E menos RI. Traga esse RI para cá, fica RI igual a E. I é igual a E sobre R. Ficou desse jeito. Então, quando U for zero, no eixo vertical tiver zero, a corrente vai ser igual a E sobre R. Essa é a maior corrente que pode atravessar o gerador normalmente. E esse gráfico, então, fica assim. É uma linha reta. Se eu descobrir dois pontos, basta unir desenhar a reta que passa pelos dois pontos. Esse é o gráfico da equação do gerador. É o que a gente chama de curva característica do gerador. Curva característica do gerador. Curva característica do gerador. Então, essa aqui é a curva característica, é uma reta. E essa corrente aqui é a máxima corrente que passa pelo gerador. É a chamada corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Quem já fez esse experimento aqui com uma pilha mesmo, com a pilha mesmo, sabe que ao fazer isso aqui, deixar um tempo, a pilha fica quente. Fica quente. A gente aconselha você a não fazer e deixar tempo. Só por um tempinho para você ver que esquenta, porque a corrente é grande. É a máxima corrente que pode passar pelo gerador. É a máxima corrente que passa por ele. Dá uma observada. Quando a corrente é zero, U é igual a E. Ótimo. Onde corta o eixo vertical, o valor da tensão é a força eletromotriz. Mas à medida que se vai aumentando a corrente, olha o que acontece com a tensão nos terminais do gerador. Ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo a tensão nos terminais do gerador. À medida que a corrente aumenta, a tensão cai. Até que quando você atinge a corrente de curto-circuito, que daí a tensão é exatamente zero. Então, quanto mais corrente você fizer passar por um gerador, menor vai ser a tensão dos seus terminais, tá certo? Isso vale para todas as situações. Mas vamos nos ater apenas àquele gerador, como é aquele dínamo que você põe lá no pneu da bicicleta, tá certo? Aquele gerador lá, pode ser o da usina hidrelétrica, só que lá você vai obter uma corrente alternada, que a gente não está estudando aqui. Nós estamos pensando que os terminais do gerador ficam fixos, tá certo? Então, tem um monte de detalhe que a gente não está levando em conta aqui. Mas isso acontece. Isso aqui acontece, tá certo? E bastante, tá? Então, colocou em curto-circuito, a corrente é o valor máximo. Abriu o circuito, a tensão é o valor de E. Mas agora, gente, é importante fazer um estudo do que acontece com a potência que o gerador é capaz de jogar no circuito externo. É importante a gente ver como é que fica a potência útil
do gerador. Que potência útil nós podemos obter com um determinado gerador? Então, potência útil, vamos lá. Então, você tem um circuitinho agora, você tem um circuitinho aqui. Aqui você tem uma resistência interna nesse gerador. Tem uma resistência externa aqui fora. Você está com isso aqui. E tem uma corrente circulando. A gente já vai dar uma olhadinha na lei de Pouillet, tá? O Pouillet, tá? Então, dá uma olhadinha nessa lei, que vai dizer como calcular essa corrente aqui. Mas tá aí. Tem uma corrente. Essa corrente passa por aqui. O gerador, então, está produzindo uma tensão U. E nós já vimos que a potência útil é I vezes U. Bom, mas aqui nós estamos dizendo uma coisa, né? Que quando esse I aumenta, o U diminui. Aí, se você lembrar da tua aula de matemática, mas quando isso acontece, significa que as duas grandezas I e U são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Que pena que você entendeu assim, tá? Porque não é por isso. Para ser inversamente proporcionais, deve lembrar que tinha que dar um gráfico de uma curva, né? Para que o produto fosse constante. Não é constante. Só se ela ficasse constante, dissesse que ela é constante. Mas daí esse gráfico aqui não seria essa linha reta, tá certo? Isso é um detalhe que tem que olhar. Mas tudo bem aqui. Potência útil igual a I vezes U. Como as duas grandezas são variáveis, não me ajuda muito, né? Porque daí eu não sei o que acontece com a potência útil. I vezes U, mas quando I aumenta, U diminui, o que acontece com a potência? Não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que esse U do gerador é E menos RI. Aí eu jogo nessa equação, e aí eu tenho assim, I que multiplica E menos RI. Aplico a propriedade distributiva aqui, e eu tenho que a potência útil do gerador, a potência útil, ela é assim, E vezes I menos RI ao quadrado. Muito legal, certo? Olha só, qual é o grau dessa função? Se eu falar aqui que a potência útil é uma função da corrente, e ela pode ser entendida como uma função da corrente elétrica, ela é uma função do segundo grau. Aí vem uma observação que você já deve estar fazendo lá. Mas se é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá certo? O gráfico é uma parábola. Eu não sei como é que é uma parábola, tá certo? Se a gente estivesse na sala, eu só ia fazer assim, ó. Olha a parábola. Joguei. O giz subiu, desceu, fez uma curva, só parábola, tá certo? Isso é uma parábola. A parábola, então, é o gráfico da função do segundo grau, tá certo? A parábola é o gráfico da função do segundo grau. E também você sabe lá da matemática que quando o coeficiente do termo do segundo grau é negativa, essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo. E olha uma coisa aqui, ó, bem simplesinha, mas muito importante, ó. Quando for nesse ponto aqui, que a corrente é zero, I é zero, a potência útil dá zero, né? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Quando você tiver aqui, que aqui o U é zero, nesse ponto aqui o I era zero. Nesse ponto aqui o U é zero. Ora, se o U é zero, também qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, eu já sei quem são as duas raízes dessa função. Por quê? Para eu poder desenhar o gráfico de maneira um pouquinho mais simples, eu coloco as raízes no eixo horizontal, no eixo das correntes, coloco as raízes aqui, então eu sei que uma raiz aqui é o zero, porque quando I for zero, a potência útil é zero. Zero vezes zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Mas quando U for zero, que daí a corrente é a corrente de curto-circuito, também eu vou ter a potência zero. Por quê? Porque se a corrente é corrente de curto-circuito, U é zero. Qualquer coisa é zero dá zero.
E aí esse gráfico fica assim. Esse gráfico, então, é uma parábola com concavidade voltada para baixo. E você já sabe, então, que o vértice dessa parábola é um ponto de máximo ou de mínimo. Ponto de máximo ou de mínimo. Vou dar uma dica. Ele é o ponto mais alto. Se é o mais alto, é o máximo ou é o mínimo? É claro que é o máximo. Então, você tem aqui um ponto de máximo. O vértice dessa parábola é um ponto de máximo. Então, para esse ponto do gráfico aqui, a potência útil que nós temos é a potência útil máxima. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Veja como a gente falou aqui, é verdade, você pode até ter ficado meio bravo lá em casa, mas eu sempre aprendi que se uma grandeza aumenta, a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. São, né? Mas tem que o produto ser constante, senão não é inversamente proporcional. E o gráfico não é uma reta, o gráfico é uma hipérbole. Então a gente teria uns probleminhas aí. Então, não é porque a potência vai variando. À medida que a corrente vai aumentando no início, a potência vai ficando cada vez maior. Potência útil. A dissipada também aumenta. Esse é o detalhe. Porque a dissipada é só esse pedacinho aqui, I ao quadrado. Quanto maior o I ao quadrado, maior a potência dissipada. Então, ele vai esquentando mais. Mas tem um momento em que ele atinge esse ponto, e se você for aumentando a corrente, a potência útil vai diminuindo, ela não vai mais aumentar. O que você consegue jogar aqui fora vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. Passa pelo valor máximo, vai ficando cada vez menor. E esse valor aqui, quem que é? Se passa pelo vértice da parábola, aqui é o ponto médio entre as duas raízes. Tirar zero numa prova e ICC na outra, qual é a média? É o ICC dividido por 2. Então, aqui a corrente também é a corrente de curto-circuito dividida por 2. É na corrente, na metade da corrente de curto-circuito, que acontece a potência útil máxima. Como você sabe que a corrente de curto-circuito é E sobre R, então, a corrente de curto-circuito dividida por 2 é E sobre 2R. Então, aqui, ao invés de deixar isso aqui, eu podia dizer que essa corrente que está aqui é E sobre 2R. Nessa corrente, a potência é a potência útil máxima do gerador. Nessa corrente aqui. E então, quem vai ser essa potência útil máxima? Vai ser dada por essa expressão que está ali. Então, se a corrente for E sobre 2R, a potência útil é a máxima. E como é que eu calcularia? Aqui. Aqui ou aqui, tanto faz, vai dar tudo no mesmo, tá certo? Posso calcular aqui, que já está pronto. Né? Então, essa potência útil máxima do gerador vai ser E vezes I, E sobre 2R, menos R vezes I, E sobre 2R, isso ao quadrado. Então, essa potência útil máxima vai ser E ao quadrado sobre 2R, menos aqui vai dar E ao quadrado, aqui fica 2R ao quadrado, que dá 4R ao quadrado. E aí você pode simplificar um pouquinho esse R com um daqui. Então, ficou assim a nossa continha. Potência útil máxima vai ser E ao quadrado sobre 2R menos E ao quadrado sobre 4R. Aí você invoca, né? A professora lá do sexto ano, quinto ano, o professor lá do quinto ano, tira o mínimo e faz a conta, né? Destrói essa continha aqui, tá certo? Você chega aqui, né? E diz a potência útil máxima vai ser E ao quadrado sobre 4R. Essa aqui é a maior potência que o gerador é capaz
de jogar no circuito externo. É a maior potência que ele é capaz de jogar no circuito externo. Mas reparou uma coisa? Que esse resultado aqui é o mesmo que está aqui sem sinal. E eu disse agora há pouco que esse termo, que é esse cara daqui, é a potência dissipada. Então, a potência útil e a potência dissipada têm o mesmo valor. Se você está jogando no circuito externo 100 watts, a resistência interna está gastando também 100 watts. Então, não é um muito bom negócio deixar o gerador na potência útil máxima, porque a dissipada também é grande. Agora, pior negócio ainda é deixar a corrente passar desse valor aqui, que daí a potência útil máxima diminui e a dissipada fica cada vez maior. Você fica cada vez maior, até que quando chega nesse valor da corrente, toda a potência que chega no gerador é dissipada. Então, ele só fica se aquecendo. Tá? Então, gente, qual é a potência útil máxima do gerador? E ao quadrado sobre 4R. Ocorre para qual valor da corrente? Corrente de curto circuito. E um resultadinho que você vai fazer a conta, que daí a gente vai olhar a associação, um resultado interessante. Que relação tem? Se acontecer a potência útil máxima, tá a potência útil máxima. Que relação tem que ter entre o R e o R maiúsculo? Qual é a relação que tem que ter para que seja a potência útil máxima? Qual é a relação que tem? Bom, na condição, então, de potência útil máxima, você sabe que a potência útil deu esse cara aqui e a dissipada deu esse cara aqui. Então, elas têm que ser iguais, né? Elas têm que ser iguais. Então, a potência útil, nessa condição, a potência útil máxima se iguala à potência dissipada. Agora, você lembra que eu falei agora há pouco que tinha 3 fórmulas para potência útil? Podia ser qualquer uma das 3? Então, poderia ser essa daqui, não? E a dissipada pode ser essa aqui. Resultado, I ao quadrado corta com I ao quadrado. Quando você estiver tendo a potência útil máxima num gerador, a resistência externa está igual à resistência interna. Está igual à resistência interna. Daria para a gente ficar falando aqui um tempão sobre situações aqui em que isso vai ocorrendo. Por exemplo, se você tivesse em casa um gerador. O gerador aí a óleo diesel, ou pegasse energia elétrica da rede. Você liga na tua casa tudo em paralelo. Em paralelo, a gente sabe que vai diminuindo a resistência. Vai diminuindo. Então, a resistência interna, cada aparelho que se liga na tua casa, a resistência externa fica menor. Em algum momento, vai ficar igual à resistência interna do gerador. Nesse momento, ele estaria fornecendo a potência útil máxima, mas estaria dissipando uma grande quantidade de energia. Ia se aquecer muito. Tá? Então, gente, dá uma olhadinha aqui, olha bem, quando que ocorre a potência útil máxima, qual é o valor dela, como é que se calcula, tá certo? Então, dá uma boa observada. E ela ocorre quando a corrente de curto-circuito é a metade, né, quando a corrente é a metade da de curto-circuito. Aí nós vamos, para poder olhar a associação de geradores, que é bem simplesinho, que você já sabe a associação de resistores, então não tem muita coisa para acrescentar. A lei de Pouillet. Essa lei de Pouillet. Essa lei de Pouillet, ela é assim, ela é desse jeito. Eu tenho um circuito que tem um gerador e tem um resistor externo equivalente. Eu até vou pôr aqui, não é posto lá na apostila, mas eu vou pôr RE, resistor externo equivalente. Aqui resistência interna e aqui a força eletromotriz. Falei agora há pouco, e nós estamos usando isso, que haverá uma corrente elétrica aqui, né? A corrente elétrica vai ter esse sentido. A corrente elétrica vai estar com esse sentido. Então, né,
Antes que você diga assim, mas um dos dois desenhos do professor tem que estar errado. Ele fez um desenho quase igual a esse aqui, quase igual. Estou observando, estou ligadão, tá? Você pode estar pensando, estou ligadão, olha só. Um aqui o professor fez horário, lá o professor fez anti-horário. Um dos dois tem que estar errado. Não, os dois estão certos. Só observe o polo aqui. Negativo, positivo. Aqui, negativo, positivo. Dentro do gerador, o sentido convencional da corrente é esse. Do polo negativo para o polo positivo. Se você tinha observado isso, mas acertou a resposta, parabéns para você, tá? Isso aí é interessante, que você consiga verificar o sentido da corrente. Agora, queremos achar a corrente elétrica. Bom, bem simples, né? Por quê que é bem simples? O U que o gerador produz tem que ser igual ao U que é usado na resistência externa. Isso mesmo. O gerador produz 100 volts, a resistência interna externa vai gastar 100 volts. Qual que é o U do gerador? E menos RI. Qual que é o U da resistência externa? Resistência externa vezes I. Primeira lei do cara, percebe? Do cara que não é Newton. Ou. Aí eu coloco quem tem I de um lado, fiquei com E igual R maiúsculo vezes I, mais R minúsculo vezes I. Se colocar o E em evidência, fica I que multiplica RE mais R. Resultado, a lei de Boole para circuito com um único gerador e um único resistor, ou vários resistores, mas que você já sabe o equivalente, é assim. Essa equação a gente vai usar bastante. I é igual E sobre RE mais R. Eu prefiro usar esse RE para a gente lembrar que é resistor equivalente externo mais R. Também, se tiver uma associação de geradores, pode ser que isso aqui seja um resistor equivalente interno, tá certo? Então, bacana, gente. Isso aqui é bem simples, mas tem um monte de equações que a gente tem que ir revendo. Tudo é coisa simples, separadamente, tudo junto, dá uma trabalheira, mas é essa trabalheira que a gente tem que aprender a resolver. Por quê? Os vestibulares cobram. Eletrodinâmica, todo mundo cobra. Então, é importante que você saiba alguma coisa. Agora, vamos ver. Associação. Associação de geradores. Associação de geradores. Muito bem. Você deve ter usado já, alguma vez, uma lanterna, a pilha. Tem lanterna bateria, tem lanterna e tem lanterna a pilha. Essas lanternas a pilha normalmente não funcionam com uma pilha só. Funciona com várias pilhas associadas. Com várias pilhas associadas. Pilha, uma observação que eu não fiz ainda, mas que eu tenho que fazer. Pilha não é gerador. Pilha é acumulador. Mas vai aparecer nos exercícios um circuito formado por uma pilha e uma lâmpada. Você vai tratar a pilha como gerador, não tem problema nenhum. Tá? Você vai funcionar do mesmo jeito, vai ter uma força eletromotriz, vai ter uma resistência interna, tudo igualzinho. Mas quando é que a pilha falha, que ela não é gerador? Gerador cria e mantém uma diferença de potencial. Pilha cria uma tensão, num certo momento, mas ela não mantém. Você esquece uma lanterna ligada, o que vai acontecer no outro dia? Acabou a pilha. A lâmpada da lanterna está apagada. Isso acontece até no carro. Né? No carro, quando a gente esquece o farol aceso. Quando a gente esquece o farol aceso, o que acontece? No outro dia, o carro está sem bateria. Descarregou a bateria. Então, ela não consegue manter essa tensão. Ela cria, mas não mantém. Bateria é acumulador. Bateria, pilha é acumulador. Mas nos exercícios a gente vai tratar como gerador. Os dois tipos de associação de geradores que se pode ter é a associação em série. Quando é que a associação em série? Quando só tem um caminho para corrente elétrica. Ou seja,
quando você liga o terminal positivo de um no negativo do outro. Aí você vai ter uma associação em série de geradores. Vamos imaginar aqui, o primeiro gerador tem força E1, o segundo E2, o terceiro E3. Esse primeiro gerador tem resistência interna EV1, o segundo é EV2, o terceiro é EV3. Essa associação de geradores sempre pode ser trocada por um único gerador que vai substituir todos eles. Esse único gerador, ele vai ter uma força eletromotriz equivalente, e vai ter uma resistência interna equivalente. E quando for ligado na mesma resistência externa, vai ser percorrido pela mesma corrente que a associação. Se a associação produzia uma corrente I nesse circuito, a resistência externa era percorrida por essa corrente I. Quando você trocar pelo gerador equivalente, a corrente tem que ser I, do mesmo jeito, tá certo? Então, é como a associação em série de resistores. Cada resistor aqui, cada gerador, está produzindo nos seus terminais, vou colocar esses pontos para dizer que são os terminais dos geradores aqui, cada um deles está produzindo uma tensão. Então, esse primeiro gerador aqui produz uma tensão 1. Esse segundo gerador produz uma tensão 2. Esse terceiro gerador produz uma tensão U3. E esse gerador equivalente vai produzir uma tensão U, que nós já sabemos, nós conhecemos da associação em série, que a tensão total tem que ser a soma das tensões. Qual é a tensão que está sendo produzida aqui? A soma das três, senão não é série. E esse U é dado aqui pelo gerador equivalente. Olha só como é que eu escrevo usando a equação do gerador. E equivalente menos resistência equivalente interna vezes I. Como é que escrevo 1? E1 menos EV1I. Como é que escrevo E2? U2. E2 menos EV2I. Como é que escrevo o 3? E3 menos EV3I. E assim por diante. Veja que se eu colocar agrupado esses valores, olha só, eu já descobri quem são esses elementos. Se eu juntar aqui todos os E1 mais E2, mais E3, mais reticências. Porque posso ter muitos. Menos, coloquei o sinal de menos em evidência e o I. O que eu fico dentro do parênteses? EV1 mais EV2 mais EV3 mais reticências. Então, se você comparar as duas equações, a força eletromotriz equivalente na associação em série é a soma das forças eletromotrizes dos geradores. E a resistência equivalente também é a soma das resistências. Ah, você diz, grande coisa, eu já sabia que isso aí era da associação em série. Ótimo, se você lembrava, me deixa contente, só mais nada. Que bom que você lembrava. Então, o E equivalente é a soma das forças eletromotrizes. Resistência equivalente é a soma das resistências. Lembra quando você faz isso? A gente fez no laboratório, quem estava aqui na segunda série, a gente fez. Como é que a gente faz? Pega uma pilha, acende uma lâmpada. A lâmpada quase não acende. E a primeira vez tem gente fazendo a posição da lâmpada em coisas estranhas. Tá? Mas depois todo mundo aprende e todo mundo consegue. Quando se põe 2 pilhas, a lâmpada brilha mais. Se põe 3 pilhas, a lâmpada brilha mais. Põe 4 pilhas, a lâmpada brilha muito mais. E as 4 você liga em série.
Isso você vai resolver um exercício da apostila, você vai resolver um exercício que vai mostrar 4 pilhas e em que situação a lâmpada brilha mais. Você vai pegar as 4 pilhas em série. Por quê? Você soma as forças eletromotrizes. O que acontece? Você aumenta a tensão. A lâmpada era de 6 volts. Você põe 4 pilhas de 1,5 volt, você vai ter os 6 volts que você precisa para acender a lâmpada. Então, em série, muito tranquilo, tá certo? Em série, é bem facinho de trocar uma associação pelo gerador equivalente. Agora, em paralelo, nós vamos ter um outro tipo de situação. Em paralelo, geradores em paralelo. Geradores em paralelo. No inverno, às vezes a gente usa esse cara, né? Todo mundo não. A gente fala que é todo mundo, mas você está dizendo, não, mas eu não. Eu não faço essas coisas, não tem. Mas você já deve ter visto. Chega de manhã, fazer o carro funcionar no inverno e não pega. Simplesmente a bateria morreu. Simplesmente a bateria morreu. O que o cidadão vai lá e faz? Quem pensou em chupeta, é o nome, né? Mas não é esse, a gente vai fazer uma associação em paralelo. Você está fazendo um cursinho, vai dizer, faz uma chupeta lá no carro. Não é. Vai dizer, faz uma associação em paralelo de geradores. Tá? É isso que a gente faz. Liga positivo com positivo, negativo com negativo, bate a partida lá e o carro pega. É isso que a gente faz. Associação em paralelo. Então, vamos ver o que acontece com a associação em paralelo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, gente. Eu vou ter vários geradores. Eu vou pensar com 3, tá? Que 3 é um número adequado. Não é nem muito, nem pouco, né? Senão a gente faz... Por que não faz com 10? Olha o trabalheiro que vai dar para desenhar. Então, só por isso. Vou fazer com 3. É bem simples. Então, tem aqui 3 geradores em paralelo, e eu sei que eles estão em paralelo porque os polos negativos dos 3 estão ligados no mesmo ponto, e os positivos dos 3 também estão no mesmo ponto. Isso é importante, gente. Isso aqui é importante. Eu ligo em paralelo quando eu tenho todos os negativos no mesmo ponto, todos os positivos no mesmo ponto. Isso cria uma tensão elétrica aqui fora, que vai ser usada num aparelho, num conjunto de aparelhos, tanto faz. Mas cada gerador aqui, se a corrente que passa por essa resistência externa aí, quando chega aqui, ela se divide. Vai ter uma corrente I1 passando por aqui, uma corrente I2 por aqui, e uma corrente 3 por aqui. O que é igual agora? Eu sei que a tensão é a mesma. Esse primeiro gerador aqui produz uma tensão 1, mas como está todo mundo em paralelo, essa tensão precisa ser igual para todo mundo. Todo mundo aqui tem que estar submetido à mesma tensão. Isso tem que ser igual. O 1 tem que ser igual ao 2, que tem que ser igual a o 3. Isso tem que ser verdadeiro. A soma das correntes tem que dar a corrente total. O I tem que ser igual ao I1, mais o I2, mais o I3. Mas tem alguma coisa que tem? Tem sim, tem alguma coisa. Primeiro, eu só posso associar geradores que tenham força eletromotriz igual. Só posso fazer isso. As forças eletromotrizes têm que ser iguais. Por quê? Senão, o de menor força eletromotriz vai ser o receptor. E eu estou querendo associar gerador. Então, as forças eletromotrizes vão ter que ser iguais. Por essa condição ali, de 1 tem que ser igual ao 2, igual ao 3. Agora, as resistências, também você sabe que como a tensão tem que ser igual, forçosamente eu tenho que ter a mesma resistência. Por quê?
da associação de resistores, nós vimos que se tiver resistências diferentes, com tensões iguais, pela menor resistência passa a maior corrente. E se passa a maior corrente, você lembra que U é igual a E menos RI? Se esse cara é igual, mas a corrente aumenta, muda. E aí eu não tenho associação em paralelo. Então, é obrigatório também as resistências internas serem iguais. Então, tudo igual. Ou seja, em paralelo, você só associa geradores idênticos. Você não associa geradores diferentes. Eu quero ligar em paralelo uma bateria de 6 volts com uma de 12 volts. Não vai dar certo. A de 6 volts vai ser receptor. Não vai ser gerador. Eu tenho uma bateria de 9 volts e uma pilha de 1,5 volt. Quero ligar as duas em paralelo. Não vai dar certo. Você vai ter que ligar duas baterias de 9 volts, duas pilhas de 1,5 volt. Aí você consegue. Agora aqui também você troca pelo gerador equivalente do circuito. Então, você vai trocar pelo gerador equivalente do circuito. Esse cara vai ter uma força eletromotriz equivalente E, uma resistência interna equivalente E, e quando for ligado à resistência externa R, a corrente também é I. A corrente é a mesma. Então, essa é a ideia que a gente tem. Mas dessas equações todas aí, o que vai acontecer? Bom, eu sei que tem que ser tudo igual. Tudo tem que ser igual. Tem que ser igual. Então, a tensão vai ser a mesma que você já produzia. Então, o total é o E menos RI. Perfeito. O 1 é 1 menos RI, mas o E1 é E menos R. Então, é tudo igual. O que vai acontecer aqui? A força eletromotriz equivalente, então, ela vai ser igual à força eletromotriz de qualquer um deles. Você associa 3 baterias de 12 volts em paralelo. Perfeito. Iguais as baterias, associa as 3 em paralelo. Qual vai ser a força eletromotriz? 12 volts. Não mudou nada. Mas então, qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte. Qual é a resistência equivalente? 3 resistores iguais em paralelo. Pega um deles e divide por 3. Você tinha 3 baterias de 12 volts. Ligava cada uma sozinha a essa resistência. Passava uma corrente. Agora, quando você liga as 3 em paralelo, você diminui a resistência interna. Resultado, a corrente que vai passar por esse cara é um pouquinho maior do que você usasse cada bateria sozinha. Então, muitas vezes a gente usa associação de resistores, de geradores em paralelo, para diminuir a resistência interna. Isso faz com que passe uma corrente maior. E quando eu misturo série paralela, tem uma associação mista. Agora eu quero que você responda 2 coisas antes de eu fazer o exemplo ali. Tem uns 2 exemplos para a gente fazer. Você vai responder isso aqui. Eu tenho 4 pilhas. Tenho 4 pilhas aqui assim. Aqui. Então, desenhar as pilhas dá mais trabalho do que a pergunta, mas tudo bem. Sem essa pergunta aqui, eu não vou poder dormir essa noite direitinho, tá? O cara vai acordar de madrugada sonhando com as pilhas, tá? Então, vamos evitar isso. Você não vai precisar sonhar com pilha, tá? Então, tá aqui. Polo positivo, polo negativo. Vocês já sabem contar. Mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. É assim, tá? Olha só que tipo de ligação. Eu quero que você me diga que tipo de ligação tem entre essas pilhas aqui, tá certo? Então, eu estou fazendo assim. Estou fazendo desse jeito. Aqui, daí, essas 2 pontas vão numa resistência externa, tá bom? Que tipo de associação tem entre essas 4 pilhas nesse momento? É série ou é paralelo? Acertou, você respondeu que é série. As 4 estão em série. Se cada pilha aqui tivesse 1,5 volt e uma resistência interna de 1 ohm, a pilha equivalente seria de 6 volts com resistência de 4 ohms. É série.
Isso aqui é semi, tá certo? Muito legal. Agora, claro que agora só tem mais um tipo, mas vai que eu te engano. Então, lá, dá uma pensadinha aqui, tá? Se eu quiser responder que vai ser paralelo já antes de fazer, posso? Pode, né? Vamos ver se vai ser. Tá aqui, não? Tá aqui. Olha só aqui as pilhas, e eu vou fazer a ligação dessas pilhas assim. Então, vem um fio aqui, daqui ele vem para cá, para cá, para cá. Aí um fio vem daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E vem para cá. Essas 4 pilhas, olha só, mais com mais, com mais, tudo ligado junto, menos com menos, com menos. Aqui está em paralelo. Se cada pilha de 1,5 volt e resistência de 1 ohm, cada pilha, 1,5 volt, resistência 1 ohm, a pilha equivalente tem 1,5 volt, mas a resistência é 0,25 ohms, 1 dividido por 4. Então, paralelo de pilhas, série de pilhas. Isso aqui vai ter um exercício que vai mostrar desenhos assim para vocês. Então, vê nossos exemplos, tá? Vamos ver alguns ali. Essa aula ainda não terminou, porque sexta-feira que vem a gente faz receptores aí. Mas geradores é até aqui que o material traz. Aí nós vamos olhar ali alguns exemplos. Eles estão lá na página 701. Então, veja aqui. Nós vamos agora para a página 701 para ver os exemplos, né? Então, veja ali. A primeira questão. Caiu no Enem, tá certo? Caiu no Enem essa questão aqui. Um circuito elétrico é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica. Foi gastando a corrente, coitada das cargas passando lá, iam se batendo uma na outra e ia gastando. Não é verdade, tá? E a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Tá? Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico da corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? Por que a lâmpada acende tão rápido, né? Você já fez esse teste? Tomara que já. Você tem uma chave de luz no seu quarto, tá? Você vai chegar em casa, não, você já está em casa, tá? Ou está em qualquer outro lugar que eu não tenho nada a ver com isso, mas você está em algum lugar. Em algum lugar tem chave de luz, tá certo? Tem chave de luz. Essa chave aqui tem 2 fios. E aqui em cima está a tua lâmpada, né? Então, assim, lá na laje do teu quarto, no forno do teu quarto, assim, de acordo. Aí você vai ligar a chave. Você já reparou que é rapidinho? Uma vez diz assim, não, nunca notei que é rápido, tá? Então dá uma notada, vai lá e desliga a chave e liga a chave, tá? Quando você liga, não dá nem tempo de você olhar para a lâmpada. A lâmpada já está acesa. É muito rápido. Mas se a gente for fazer a conta, acho que isso eu comentei com vocês um dia, a nuvem eletrônica se move aqui dentro a mais ou menos 1,2 milímetros por minuto, gente. Então, se dependesse de uma carga sair daqui para passar lá pela lâmpada, para acender a lâmpada, quantos dias levaria, tá certo? Então, não é assim que funciona. E você sabe também que se começa a faltar energia elétrica, a usina de Itaipu dá um problema lá, falta energia elétrica, às vezes, no estado inteiro. Isso é rapidinho, vai passando de um para o outro. Quando liga, também vai rapidinho. Então, a velocidade é muito grande. Nós fizemos um dia um modelinho aí com vocês, que imaginávamos as partículas aqui. Isso é verdade, gente, tá? Até que você pode usar esse modelo, que para uma partícula conseguir dar um passo, todas têm que dar um passo, tá certo? Todas. Isso está certinho. Está certinho, só que não explicam. Por que vão todas? Porque é assim. Vamos imaginar que você está numa fila. Tá? Uma fila de qualquer lugar. Uma fila. E você é o último da fila. Mas você quer dar um passo para frente, tá? Eu falei no dia lá que para você dar um passo para frente, todo mundo tinha que dar um passo para frente. Mas se você está lá, no final da fila,
é o milésimo cidadão lá no final da fila, lá. Você quer dar um passo para frente? Quem que vai avisar o primeiro para dar o passo? Quem é que vai avisar o primeiro? Ó, dê um passo que o último lá da fila quer dar o passo. Não dá certo. Então tem que ir algum recado para o último da fila dar um passo. Qual é o recado? É o campo elétrico. Quando nós ligamos um condutor, estabelece-se por dentro dele um campo elétrico, linhas de campo. Esse campo elétrico, sim, a gente diz que a sua propagação tem velocidade praticamente igual à velocidade da luz. Esse campo elétrico se forma aqui dentro e movimenta todas as cargas praticamente ao mesmo tempo. Então, porque é estranho, pensa, você é o milésimo da fila, aí você quer dar um passo para frente. Você não pode dar um passo se todo mundo não der um passo. Quem que avisa primeiro na natureza, na eletricidade? É o campo elétrico que vai transferir essa força para todas as cargas poderem se mover. Então, aí, de todas as respostas que você tem ali, a melhor de todas é a letra D, né? A letra D, que fala justamente isso, né? Que o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Tá já? Então, dê uma pensadinha nisso, né? Quem é que avisaria a carga que está aqui na frente que aquela lá quer se mover? Tem que ser um campo elétrico. Tá? E esse campo elétrico se propaga muito rapidamente. A segunda questão, essa é uma questão agora um pouquinho melhor para a gente. Tem um gerador aqui assim, um gerador, aí tem uma resistência, eu vou fazer assim, apesar de que lá está convertendo, né? Aqui, e aqui eu tenho outra resistência, essa outra resistência aqui. E o que diz para a gente esse enunciado? Aqui tem a força eletromotriz desse gerador, uma resistência de 20 ohms, outra resistência de 20 ohms, outra resistência de 20 ohms. Diz assim, sabendo que a corrente I é 0,5 amperes. Na verdade, ele diz que tem uma corrente I aqui, uma corrente I, e essa corrente I, ele está dizendo para a gente que é 500 miliamperes. Né? Você sabe que o prefixo mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3 põe a vírgula 3 casas para a esquerda. Fica 0,5 amperes. 0,5 amperes. Aí vamos já observar uma coisa aqui, né, gente? Se aqui é uma resistência de 20 ohms, aqui é outra de 20 ohms, e as duas estão em paralelo, porque estão entre os mesmos dois pontos, a corrente elétrica pelas duas resistências é a mesma. E qual era a corrente que estava passando por aqui, então? Era o dobro. A corrente que passa por aqui é 2I. Então, meio ampere por essa resistência. Meio ampere por essa resistência significa que aqui está passando 1 ampere. 1 ampere é a corrente, então, que está passando pelo gerador. Então, aqui você tem 1 ampere de corrente. Queremos saber qual é o valor da tensão fornecida pela bateria. Qual é o valor de U fornecido por essa bateria para que aconteça tudo isso aí, tá certo? Então, podemos pensar no resistor equivalente desse circuitinho. Para achar a resistência equivalente, você sabe que nós procuramos primeiro associação em série. Se não tiver, fazemos em paralelo. Só que não esqueça, aqui, tá? A corrente elétrica é de 1 ampere. Essa é a corrente que está passando pelo gerador. Que nós queremos achar qual é a tensão U que ele está produzindo. Ótimo. Mas não tinha associação em série, porque esse aqui estava num fio, esse aqui em outro fio e aqui em outro fio. Mas tinha dois em paralelo. Vou fazer 2 resistores iguais em paralelo. 20 e 20. Pega um deles e divide por 2. Então, resistores iguais em paralelo.
pega um deles e divide pelo número de resistores. Então, ficou 10 ohms. Agora, aqueles dois resistores estão em série. Os dois resistores que estão lá estão em série. E o circuito, então, aqui, vai ter uma única resistência que vai ser percorrido por essa corrente de 1 ampere e porque está submetida a uma tensão U. Essa resistência equivalente, em série, soma 20 mais 10, 30 ohms. Corrente total, 1 ampere. Queremos saber U. Lá vai a primeira lei do karma, tá? Lá vai a primeira lei do karma. U igual a RI, primeira lei de Ohm. Tá? U igual resistência equivalente 30, intensidade de corrente 1 ampere. U igual a 30 volts. Tá? Bem legal, tá? Bem tranquila essa questão. A questão número 3, aí ela é assim. A questão 3, ela diz: em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas 6 volts e 12 watts, e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza o maior brilho? Então, a lâmpada, ela é assim, de 6 volts e 12 watts. Nós queremos que ela brilhe com 12 watts. Então, temos que aplicar 6 volts. Se cada pilha tem 1,5 volt cada pilha é de 1,5 volts, para que eu tenha 6 volts, eu preciso ligar as 4 pilhas em série, que daí eu somo as tensões. As 4 pilhas em série. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 6 volts, tá certo? Então, eu vou procurar ali qual é a associação em série. A letra A é tudo em série? Não. Tem 3 em paralelo, em série com 1. A B, 2 em série, cada par de 2 em paralelo. A letra C, que todas elas estão em série. Então, aqui a melhor resposta é a letra C. Na letra C é que a gente vai conseguir os 6 volts para ligar essa lâmpada, tá certo? Para ligar essa lâmpada aí. Já é? Então, gente, daí na aula que vem, a gente vai ver os outros 3 exercícios de sala, tá bom? Então, a gente agradece a vocês. Caprichem, vão fazendo os exercícios, tá? Tem um monte de coisa para fazer e não esqueça, a gente precisa estudar.